expressivamente. Ultimamente eu me vejo na frente do espelho e nem eu mesmo reconheço. Assim, sem sorriso, sem brilho no olhar. Talvez você não entenda, de fora é fácil falar. De que forma esse projeto está sendo desenvolvido nas escolas? O projeto ele tem uma previsão, ele foi estruturado minuciosamente. Aqui dentro do Ministério Público, por ser uma instituição que tem formalidades, né, a gente fez o projeto, teve uma sessão para a gente apresentar esse projeto, falar como que ele iria ser desenvolvido, como ele seria desenvolvido, como que ele estava concetâneo à função institucional. Então, dentro daquela previsão do projeto, tinha uma etapa nas escolas que foi agora realizada na semana passada, a primeira etapa. Então, tem oficinas, nós fizemos uma primeira palestra com um dos parceiros, explicando como que o adolescente e os problemas que ele enfrenta se inserem na concepção, na evolução do conceito de criança e adolescente ao longo da humanidade. Então, essa foi a primeira etapa, para que o adolescente, foi na escola, no SEM Castro Alves, ele consiga entender como que ele, como pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, se insere nesse contexto ao longo da história da criança e do adolescente. Numa segunda etapa, a gente vai fazer, então, uma oficina com atores do hip hop, que são parceiros nossos da UPMM, então vai ter uma oficina de grafite, de poesia, de rima. Então, a segunda etapa do projeto. Então, o projeto ele tem por meta atingir 4 escolas. Porque, na realidade, nós não vamos desenvolver o projeto. O que nós queremos é inspirar o município, inspirar as próprias escolas para que elas possam desenvolver seus projetos. Porque a própria lei ela encarrega escolas de desenvolverem ações para a prevenção do bullying, da automutilação, do suicídio, de qualquer forma de violência contra a criança e adolescente. Então, são essas fases. A primeira etapa, que são palestras, para inserir para o adolescente entender como ele se contextualiza, como ele se insere no conceito de criança e adolescente ao longo da história da humanidade. E, aliás, para vocês aí é um dado interessante, esse conceito de criança, ele é uma coisa bem recente na história da humanidade. Durante longo tempo, criança não era considerado nem gente, era um adulto pequeno, mas que não chegava a ser gente. Então, esse conceito de pessoa, de sujeito de direitos, é um conceito muito recente na história da humanidade. Então, o adolescente ele tem que conhecer a sua história, para que ele possa compreender, inclusive, as dores que ele passa. Nesse momento, a gente está vivendo um momento, não é só do nosso país, mas globalmente, né, de muita turbulência, de muitas alterações rápidas. Então, ele precisa conhecer, saber como ele se insere nisso aí. É a primeira etapa do projeto. Na segunda etapa, a gente vai para as oficinas práticas mesmo, para que aqueles que querem participar, que é uma coisa interessante também no projeto, a gente não impõe. Abre as inscrições lá na escola, e aqueles que querem participar, por exemplo, na escola no SEM, a gente teve quase 100 inscrições. Para nós foi uma surpresa. A gente não esperava que tivesse uma adesão tão grande. E essas pessoas que participaram, que também foi muito bom, elas ficaram do começo até o final da apresentação. Participaram plenamente da apresentação. E muitos, no final da apresentação, a gente fez um balanço daquilo que foi explanado, eles ficaram muito felizes, todos na faixa de 13 a 17 anos. Porque vão poder ajudar colegas, pessoas que eles identificam com sinais de automutilação, com uma depressão já a caminho de uma tentativa de suicídio, às vezes até com atos preparatórios de suicídio. Então, foi muito gratificante essa primeira parte, e a gente nem chegou na segunda fase ainda, que é a oficina. Que daí a gente vai trabalhar aquilo que realmente é o instrumento do projeto, que é a arte hip hop. E uma coisa que eu não falei no começo, mas eu quero esclarecer agora, muitas pessoas perguntam, mas por que o hip hop? Podia ter pegado teatro, podia ter pegado uma dança, né, um balé. Por que hip hop? Porque o hip hop é uma forma de arte que está presente em todas as partes da cidade. Então, a gente está trabalhando com artistas locais, com a prata da casa, com aquilo que nós temos à disposição. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, com teatro, seria difícil, porque a gente ia precisar de professores, de gente de fora. A gente não conta
com pessoal, voluntários disponíveis para fazer isso aí. Ao passo que, trabalhando com artistas locais, com artistas do hip-hop, a gente tem em todas as partes da cidade, e a gente trabalha sem deslocar a população do seu espaço, lá dentro mesmo do local onde eles moram. Ele não precisa sair dali para externar, para pôr para fora o seu lado artístico. Minha pergunta é em relação ao grafite, como que o Estado, as autoridades, polícia, promotoria, o judiciário, até as políticas públicas enxergam essa questão do grafite, porque essa pergunta, porque há pouco o prefeito de São Paulo mandou cobrir várias paredes, e o grafite é uma parte da manifestação do hip hop. Então, como que isso acontece aqui em Palmas? Nessa questão do artista que vai praticar o grafite na rua. Tá, essa questão aí, Arthur, né? A gente não enfrentou ainda. E há realmente muito preconceito contra o grafite. Agora, a gente tem que diferenciar, porque grafite não é pichação, gente. Grafite é arte. Eu, do meu ponto de vista, eu acho que foi uma coisa muito ruim que foi feito pelo atual governador, né? Foi na época quando ele era prefeito. Mandar aqueles painéis que dá vida à cidade, que contam um pouco da história. Então, o grafite, ele é arte. Ele contém ali uma mensagem política, uma mensagem social. Então, a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Pichação é uma coisa, grafite é outra. Então, aqui a gente não lidou com isso ainda. Pelo menos na minha promotoria não chegou nenhuma reclamação. Eu acho que, em termos de grafite, a gente ainda tem pouco aqui em Palmas, o que é uma pena. Mas, nas oficinas, a gente vai trabalhar justamente para tentar fazer com que o adolescente, aquele que tem essa veia artística para o grafite, ele possa colocar isso aí para fora. E ser, talvez, até um multiplicador. Porque, se o adolescente ele tem um talento para o grafite, e se ele for estimulado, se ele estiver passando por um problema de automutilação, ou até com uma ideação suicida, aquele fato dele pôr para fora aquela dor, através do seu grafite, através da sua arte, ela é curativa. Então, as oficinas, elas têm esse objetivo, fazer com esses potenciais artistas, eles possam colocar para fora a sua veia artística, né? E curar suas dores e servir também de multiplicador para outros adolescentes que passam por esses problemas. Mas é sempre importante ressaltar que as coisas nunca são uma coisa só, né? Existe um conjunto de fatores. A arte, no caso do grafite, ela acaba também refletindo na questão patrimonial, né? É diferente grafite de pichação, e também isso depende da autorização do proprietário do imóvel, eventualmente de uma autorização da prefeitura para imóvel público. Tem algumas regras que devem ser seguidas, né? Então, sempre tem uma preocupação do Ministério Público de cumprir o seu papel como guardião da ordem jurídica, né? Então, essa questão do grafite é uma vertente para a expressão, para esse propósito do projeto, mas dentro de um contexto de legalidade, né? Isso tem que estar sempre bem definido, até para não escorrer o risco, eventualmente, de você ter alguma lesão, algum bem jurídico, como se fosse como se o direito pudesse ser excluído. Não é esse o propósito nenhum, mas é uma vertente. Só para vocês terem, só para citar como é que funciona essa questão de você permitir a expressão e permitir que a pessoa se expanda dentro da sua individualidade. Eu tenho um amigo que a filha dele foi estudar nos Estados Unidos, está com 12 anos, 12, 13 anos, ela foi estudar lá. Aí ele estava me comentando que aqui no Brasil a gente tem meio que passa uma régua assim, do modo geral. Todo mundo vai estudar português, matemática, geografia, história, é uma coisa assim, né? Lá, a menina chegou, a primeira coisa que se perguntaram para ela assim, quais são as suas habilidades? Aí você escolhe teatro,
música, esporte, artesanato, e depois se encaixa aquilo que a gente chama de grade curricular, no Brasil a gente chama de grade curricular, e depois se encaixa naquilo. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, a universidade ela está interessada no talento individual, na paixão do cara. Se ele gosta muito de computação, é ali que ele tem que estar. Se ele gosta muito de esporte, é ali que ele tem que estar. Essa coisa de valorização, de individualização. Aí, se você volta para trás dentro da história, como a doutora Zenaide estava comentando aqui, essa questão de valorizar, de entender o sujeito, a criança, o adolescente como sujeito de direito, é algo recente. E dentro dessa normativa você tem uma perspectiva de atendimento individual, né? Mesmo quando a gente fala aqui nessa questão do sujeito se expressar é mostrar a sua individualidade, né? Isso é uma coisa que traz o bem-estar, isso é uma coisa que nos humaniza, né? E essa ideia de humanização, ela tem que estar dentro de todo o preceito normativo que envolve o tratamento do Ministério Público, o tratamento do direito com os indivíduos. Essa questão da individualidade. Por isso que quando a gente estava falando aqui, voltando para falar de ato infracional, você tem que conhecer, a lei fala, o contexto social e a personalidade. Você tem que individualizar, fazer o atendimento individual. Isso parece que é uma coisa que... isso é uma coisa que tem brotado na humanidade do modo geral. E até dá para dizer em todos os segmentos do conhecimento humano, né? Hoje em dia se pensa em remédios de acordo com o DNA da pessoa, de tão individualizado que é. O atendimento tem que ser individualizado. É essa a ideia que permeia o projeto também, essa individualização. Tanto é que o projeto, você se inscreve, não é obrigatório, nas escolas tem inscrição, tem esse respeito à opção. Bom dia. A nossa pergunta é que se esse projeto está sendo executado só aqui na capital ou se foi estendido no estado todo e se existe algum similar no Brasil. O projeto ele é da 20ª e da 21ª Promotoria de Justiça. Agora, a nossa pretensão é que ele sirva de inspiração para que outros promotores também, se eventualmente tiverem necessidade de utilizar, que eles possam utilizar. Eu achei, na pesquisa, nós encontramos 2 projetos similares. Um do Ministério Público Federal, já um projeto bem antigo, e um da Prefeitura de São Paulo. Aliás, tem um antiquíssimo, que foi pelo educador Paulo Freire, quando ele foi secretário da Educação no Estado de São Paulo. Ele usou o hip-hop também como ferramenta para divulgação das ideias da educação lá no Estado de São Paulo. Um projeto já bem antigo, me parece que da década de 80, se não me falha a memória. Há pouco tempo atrás, acredito que quando o início do projeto, a gente ouviu relatos de um policial que agrediu um rapaz em Taquaralto, né? Em virtude de estar dançando hip-hop na dança de rua e outras coisas. Eu quero saber, na opinião de vocês, como esse projeto vem mudado, esse acatamento, essa recepção das autoridades policiais em Palmas, especificamente. Na realidade, a Polícia Militar ela já utiliza alguns segmentos do hip-hop já há um bom tempo. Porque o hip-hop também, como qualquer expressão de arte, ele tem a sua, digamos assim, a sua vertente evangélica. A Polícia Militar já utilizava alguns movimentos do hip-hop, alguns segmentos aqui, em suas atividades. O pessoal do hip-hop fala em nova e velha escola, né, Fernando? Fernando é do movimento hip-hop, gente. Então, a nova escola é uma escola mais politizada, aquela escola que questiona, que desafia, como é característico de adolescente. O adolescente ele tem a personalidade desafiadora, ele questiona as instituições. Então, esse pessoal mais jovem, que é chamado de nova escola, é esse pessoal que desafia e que, muitas vezes, critica a atuação da Polícia Militar. Eu falei no começo que a gente tem uma atuação especializada. Então, com relação à atuação do militar, foi um policial militar, não foi toda a Polícia Militar, embora a gente perceba que haja
por parte da Polícia Militar, como instituição, uma certa tendência à criminalização do movimento, a algumas pessoas do movimento. Então, está na promotoria criminal a apuração do aspecto criminal da conduta desse agente que, na nossa percepção, violou o direito de crianças e adolescentes que participavam do hip-hop. Agora, com a gente aqui, houve uma alteração, até porque a Polícia Militar é parceiro do nosso projeto. Então, a polícia ela participou, nós temos também um procedimento extrajudicial que trata justamente, tudo partindo dessa questão do hip-hop, da abordagem dos policiais militares a crianças e adolescentes, porque o policial militar ele tem um procedimento chamado Procedimento Operacional Padrão, que eles chamam de POP, que é utilizado hoje também pela Guarda Metropolitana de Palmas. Então, esse procedimento, ele delineia ali a forma de abordagem do policial para crianças e adolescentes. Então, a gente tem, dentro de um procedimento aí, uma reavaliação desse POP, desse procedimento operacional padrão, que é justamente para adequar a abordagem policial às normas estatutárias. Meu nome é Valber, e a pergunta que a gente chegou aqui a fazer aqui é, até fazendo um link com a relação ao preconceito, né, que a gente decidiu ampliar ele, não é só institucional, ele vem de toda a sociedade, né, em relação ao ambiente que é praticado o hip-hop, né, não tem tanta fiscalização e até facilita o acesso dos agentes criminosos, como no exemplo da prática do tráfico de drogas, né, no ambiente, porque não tem um local adequado que tire esse estigma de que o hip-hop não é cultura, é algo que possa ser utilizado, por exemplo, como ressocialização, né? E quais ações que o projeto visa implementar para romper o preconceito da sociedade em relação ao hip-hop? Existe sempre dentro das sociedades uma cultura dominante, né? E ela, normalmente, ela tem a sua hegemonia por um período e depois vai se mudando. Então, realmente você tem razão. Essa questão do hip-hop ela é vítima de um preconceito. Existe uma vertente musical, que existem várias vertentes musicais, né? Só que, quando uma instituição como o Ministério Público reconhece uma determinada vertente cultural, né, e você, dentro de um ambiente institucional, você reconhecer isso, significa você identificar dentro dessa vertente alguma coisa que tenha viabilidade e tenha uma afinidade com a instituição, né? A gente não vai fazer um incentivo a uma música, por exemplo, que vai incentivar o tráfico, que vai incentivar a violência, ou coisa desse tipo, né? Então, o que está acontecendo? O Ministério Público reconheceu dentro do hip-hop uma vertente que não tem vinculação com isso. Só o fato de trazer para dentro da instituição um tipo de música que, como hip-hop, já identifica nela alguma coisa que tem uma similaritude com a atuação ministerial, né? Então, isso por si só já é uma forma de você retirar o preconceito, até porque eu tenho certeza que muita gente aqui, quando chegou aqui nessa sala, tinha a visão do hip-hop como alguma coisa que vai ter xingamento, humilhação, droga, tráfico, coisa desse tipo, né? E vocês viram ali na música que saiu, que a gente apresentou para vocês, que não tem nada disso, muito pelo contrário. Tem um chamamento a conversar, a identificação de sintomas de depressão, né? Uma possibilidade de acesso ao jovem, né? Por si só, já é uma forma de você tentar retirar o preconceito disso daí. E sempre deixando muito claro, tem alguns motivos que levaram à escolha do hip-hop. Um deles, como a doutora Zenaide falou, é a viabilidade dele dentro da cidade, porque ele a ideia é local, o projeto é local, né? Mas poderia ter sido qualquer outra. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque existe, não é uma coisa de você fazer um direcionamento para determinado núcleo de arte, mas sim identificar um grupo de arte dentre os números possíveis,
né? Exatamente nisso, na questão de você permitir sempre a individualização. Vai quem quer, né? É por inscrição, as pessoas têm a opção de escolher, né? E lógico, você, dentre as várias vertentes de todos os tipos de música, de funk, por aí vai, cada um escolhe aquilo que mais se identifica consigo, né? É essa a ideia. Mas identificar nessa vertente que a gente está falando mais nesse propósito do acesso ao jovem, falar sobre a violência auto-infligida, falar sobre uma forma de expressão. Acrescentando aí a resposta do Conrad, a gente entende que o conhecimento ele liberta as pessoas. Há 2000 anos Jesus disse isso aí, né? Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Então, a pessoa, o acesso ao conhecimento, ele liberta a pessoa do preconceito, da generalização. E, na medida em que a gente leva para as instituições o conhecimento do hip-hop, mas o hip-hop fala do tráfico, é normal que se fale. E, quando um cantor de hip-hop ele fala do tráfico e causa uma repulsa, ele está produzindo arte. A arte é aquilo que mexe com você, que mexe com as suas emoções, que produz uma transformação. Então, eu me lembro aqui uma coisa bem engraçada que aconteceu comigo. Eu estive numa exposição de um poeta no Rio de Janeiro. Foi em 2010. A poesia tinha tanto palavrão que eu, na época, fiquei chocada. Professor Geraldo, fiquei chocada. E eu, gente, mas isso é arte? E eu saí de lá tão injuriada que eu não parava de falar da poesia. Com todo mundo que chegava, eu falava, olha, eu fui numa exposição, tem isso, um absurdo, como que deixam isso? E daí um colega aqui do Ministério Público falou, isso é arte. Olha, mexeu tanto com você que você não para de falar nisso. E eu fiz uma reflexão e eu pude ver que eu estava com preconceito. Então, dentro desse contexto do hip-hop também, a gente sabe que música tem de tudo. Por exemplo, a música sertaneja, ela tem um tipo de linguagem que é característico. Quando eu era mais jovem, sertanejo falava muito de traição, de dor, de cotovelo, era horrível, para mim. Mas tinha pessoas que se identificavam com aquela dor, né? Que tinha levado Vocês entenderam, né? E a pessoa se sentia representada. Então, a arte é isso aí. Tem alguém falando de uma coisa horrível, política, mas tem alguém que vai se sentir representado. Como diz o Milton Nascimento, né? Certas canções que eu ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carecem. Como não fui eu quem fiz? Então, a arte é isso aí. Ele tem a reprodução daquele sentimento e você se sente ali, pela boca daquele artista, representado. Então, o projeto ele tem essa ideia de levar o hip-hop, mostrar que hip-hop não é só falar de tráfico, não é só desacatar, embora isso aí também seja arte. Não é uma arte que está dentro daquilo que o nosso projeto preconiza. Ele não está de acordo com as funções institucionais, como o Conrad bem demonstrou. Mas a gente não tira o caráter artístico dessas expressões. Tá? Embora, eu particularmente eu não gosto. Mas essa é a minha opinião. Tem quem goste, quem se sinta representado. Né? A minha pergunta ela é referente à resistência também, mas assim, como é que o programa ele trata da resistência do movimento para com o direito? Como vocês estão tratando essa resistência que eles têm com o direito, assim, deles verem, o Ministério Público que está fazendo isso aqui, então pode ser que alguns eles fiquem um pouco com o pé atrás por conta, eu não sei se é um preconceito, mas uma visão um pouco distorcida do que nós queremos fazer com isso aí. Quando você... Eu nunca esqueço de um professor de constitucional que eu tinha, que ele falava, o que é criticar? Existe a crítica boa, existe a crítica ruim? Não. Criticar é colocar um objeto em causa. Né? Sempre isso. Então, e quando se coloca um objeto em causa, você, como a gente está numa ciência humana, ela não tem uma exatidão de um caminho certo a seguir. Você coloca uma discussão que pode desbordar para as mais diversas formas de compreensão. Né? Então, você dizer que
Existe preconceito de lá, preconceito de cá, talvez não no sentido de preconceito como uma concepção excludente, né? Mas sim como valores. Por exemplo, na minha promotoria, uma coisa muito evidente é que você tem dentro da prática infracional alguns elementos que já são pré-existentes. Primeiro, via de regra, não existe fórmula pronta, né? Existem possibilidades. Algumas coisas acontecem, mas você não vai dizer, é sempre assim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ciência humana é isso. Não é sempre assim. Nunca é uma regra pré-definida. Mas você tem, dentro do perfil infracional, algumas características, como uma situação financeira difícil, uma família com seus problemas, muito frequentemente envolvimento com drogas. E se você vai olhar dentro de um adolescente desse, ele tem um conjunto de conceitos dele, né, que ele construiu de acordo com o que a vida proporcionou. Se você for do outro lado lá, um sujeito que teve condição financeira sempre boa, teve sempre instrução e coisas desse tipo, você vai ter um outro conjunto de conceitos. Mas, no fundo, tanto lá quanto cá, são seres humanos. E existem valores que são intrínsecos. Se você perguntar o tanto que um adolescente que está lá no caso e gosta da mãe dele, é tanto quanto ou mais, ou menos. Mas também é um sentimento que está presente do sujeito que está morando num prédio de luxo. Então, esses são valores que são intrínsecos a cada pessoa. E quando você coloca os dois juntos, né, num primeiro momento você fala, mas você tem um conjunto de valores diferente do meu. Mas, de repente, quando você está dentro dessa exposição, quando você coloca em evidência esse contato, você descobre que todos são humanos e todos têm valores que mais ou menos são iguais, né? O que precisa, essencialmente, é colocar em evidência. E é essa a ideia do projeto. Com relação à questão do preconceito, para o jovem aí que perguntou, na realidade não existe um preconceito por parte dos participantes do hip-hop. O que existe é um sentimento de exclusão. Então, aquilo que faz o sujeito se sentir excluído, geralmente causa uma repulsa, uma certa resistência. Na medida em que eles se sentiram acolhidos, então essa interação, essa interlocução com o Ministério Público foi muito boa. Então, a gente não tem tido esse problema. O grande problema é quando a gente exclui as pessoas. Então, se você já exclui com base num preconceito, você já cria uma barreira para qualquer diálogo. E, na medida em que você quebra essa barreira, tudo fica mais fácil. Então, quando os adolescentes se sentiram ouvidos e acolhidos pelo Ministério Público, a gente não teve nenhum problema, nenhuma dificuldade em mediar esse diálogo com as demais instituições. Tendo em vista que o objetivo é a reintegração, a recuperação desse jovem, no caso dos infratores, na sociedade, ao invés de puni-los, né? Nesse padrão, qual vai ser o critério, qual vai ser o termômetro que vai medir esse desempenho desse jovem para reintegrá-los na sociedade, ao invés de puni-los, efetivamente? Então, como eu estava falando, você tem que pensar que hoje a sociedade, o mundo, ele percebeu que os talentos estão nas individualidades. Tanto é que, se você for em qualquer universidade da Inglaterra ou dos Estados Unidos, a primeira coisa que se procura dentro do indivíduo é do que você gosta, o que você quer. Porque se o cara gostar de computador, ele vai criar um super mega programa de computador que vai servir para todo mundo. É aí que está a riqueza da humanidade, nas suas individualidades, né? Isso é uma maneira de enxergar isso. E a outra maneira de enxergar, e aí falando mais de política pública, está no princípio da intervenção precoce. Você tem que intervir antes, né? A gente falando de infracional, você está numa situação em que a intervenção não ocorreu antes, né? Você tem um sujeito que está influído dentro do ambiente infracional, ele está com tem um conjunto de dificuldades
que estão envolvidos nisso daí, tem uma desestruturação social, uma desestruturação familiar, envolvimento com droga normalmente. Então, isso é um fator. Mas, como se chegou aqui? É a mesma forma não existe um motivo só para as coisas. Elas têm vários motivos que... Um avião não cai por um evento só, são vários eventos. Você não tem uma infracionalidade por um evento só, são vários eventos. O que aconteceu para ele ter caído? O que aconteceu para ter chegado à infracionalidade? E aí que você tenta entender isso daí para fazer uma prevenção para esse conjunto de circunstâncias. A ideia do projeto é exatamente essa. Ela é uma vertente de uma coisa muito maior, que é a intervenção precoce. Você tem que intervir lá no início do problema. A gente está falando de automutilação e suicídio, né? Depois que aconteceu, não tem muito o que fazer a não se aprender com o fato, né? Mas antes, quanto mais conhecimento você coloca para isso, é a melhor alternativa, é a forma mais evidente de você fazer essa prevenção. Especificamente, a ideia é desmistificar algumas coisas, trazer conhecimento e libertar através do conhecimento. No que tange a reinserção social, que você fala, não é bem essa a vertente essencial da coisa, mas identificar a necessidade de a sociedade do modo geral, as políticas públicas do modo geral, intervirem antecipadamente. Esse é o ponto. Em nome do Ministério Público, eu agradeço a presença de todas e de todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. E, em especial, um agradecimento aos professores Vilma Rendé, Priscila Madruga e Paulo Benicá. Obrigado a todos. Em nome do Ministério Público, eu agradeço a presença dos alunos e professores aqui presentes. É sempre um orgulho e uma honra a gente ter a oportunidade de trocar experiências com vocês e mostrar o que é o Ministério Público, como funciona o Ministério Público, e nos expor realmente ao contato e ao acesso. Estamos sempre disponíveis, a casa é de vocês, fiquem sempre à vontade para procurar o Ministério Público, seja para apresentar os problemas que são afetos às atribuições da instituição, ou seja, para buscar informações ou buscar subsídios. A casa é de vocês, esse aqui é o lugar para se fazer a guarda da cidadania, do Estado Democrático de Direito, né? Muito obrigado a todos.